E aí a gente entra no terreno que é a discussão da regulação, da importância da regulação e da linha tênue em relação à regulação e censura, né? Que na guerra ali da informação se bate muito nisso, de um lado e de outro, né? Essa é a principal linha de argumentação de quem é contrário a essa regulação. Mas eu acho que a regulação que o Congresso está discutindo, né, é uma regulação que nasceu do Congresso, teve contribuição do governo, mas ela é fundamentalmente um projeto do Lira, né? Ela é, no meu entender, muito sensata. Ela é a forma de regulação europeia, né? A regulação, a União Europeia fez um processo, na União Europeia a gente tem um processo transnacional, no âmbito da União Europeia, você faz uma espécie de diretriz supranacional e depois as legislações nacionais vão implementando essa diretriz. É uma diretriz super de país democrático, né, de país democrático liberal. Ela é bem equilibrada, porque ela manteve, quando se começou esse processo tinha vários modelos, e ela optou pelo modelo mais mão leve. É um modelo que mantém a autorregulação das plataformas, são as plataformas que fazem o processo de moderação, mas ela oferece para as plataformas certas diretrizes. Esse processo de moderação, que é o que elas tiram, passa a ter diretriz que está amparada nas leis dos países. Eu acho que é uma abordagem interessante, ela é mão leve, ela não inova, ela não tem nenhum risco de censura. Então, coisas que já são proibidas no país, por exemplo, no Brasil já é proibido o racismo. Então, as empresas passam a ter responsabilidade de retirar conteúdos racistas, porque eles são ilegais no país, onde são um conjunto ali de crimes muito consensuados. A gente está falando racismo, pedofilia, ataques a escolas. Não tem nenhuma coisa assim muito sensível, não. As empresas elas passam a ter obrigação de retirar isso e ter uma entidade com poder de sanção. Hoje a gente não sabe se essa entidade vai ser a Anatel, isso faz parte aí da negociação que está no Congresso. Ela vai ter um poder de sanção para caso esse processo de moderação seja bem feito, não se gaste dinheiro fazendo moderação bem feita, as empresas podem ter sanção, que vai desde uma advertência até uma multa bem. A multa mais alta, lá, se não me engano, é 10% do faturamento, é uma multa bem pesadinha. É o modelo europeu. A legislação brasileira seguiu o que está na Dinamarca, na França, na Alemanha. Eu acho que é um caminho sensato. Tinha coisas piores por aí, tem modelos bem pouco democráticos, se a gente olhar para Filipinas, para o que está acontecendo em outros países não democráticos, e o Congresso brasileiro optou pela regulação, pelo melhor modelo disponível no mundo. Está mais ou menos copiando e eu estou bem tranquilo com isso. Eu acho que regular mídia social tem sempre o risco de censura, mas se for para seguir um modelo, é melhor seguir esse modelo europeu, onde esse risco é muito atenuado, porque é um modelo mão leve. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu li algumas enfim, de análise, colunas que eu li em relação ao PL, fala as críticas são direcionadas a deixar a concentração na mão da mídia mainstream, porque concentração de mídia não é uma novidade no Brasil. Você tem, mesmo fora das redes, você sempre teve uma concentração de mídia ali no país. Aí vem a tecnologia, que faz com que tenha uma proliferação de canais. Nós, por exemplo, nós temos o Poder 360, o Jota, gente muito boa, nossa, a Jota, super parceiro nosso, a Pública, enfim, e vários canais muito bons, importantes, interessantes. Você teve uma pulverização, e que tem sucesso, tem público crescente e tal. Não se corre o risco de voltar a ter uma concentração, porque eu estou falando isso sem saber, é uma pergunta, por conta dos artigos que eu li sobre isso e alguns pontos em entrevistas que foram dadas por essas grandes empresas. Porque, na verdade, o que a gente está falando é de concentração de mídia. A concentração não é boa, a pulverização é bom você ter alternativas, enfim, ter canais ali que você possa
seguir, enfim, e você não ter isso tão concentrado. Esse PL não coloca em risco essa pulverização, não volta a concentrar isso na mão da mídia mainstream? Então, né, eu acho que o que você está se referindo é a remuneração do jornalismo, né? Uma das exposições lá no PL é que, como as empresas elas usam links jornalísticos, elas teriam que pagar um pedaço aí do seu faturamento e distribuir para as empresas de jornalismo. E eu acho que tem esse risco, sim. Depende de como vai ser feito. Essa é uma das questões que está em discussão. Você pode usar esse modelo para concentrar esses recursos nos grandes meios e matar essas experiências importantes aí de jornalismo independente que você está citando. Tem muitas outras, né? Tem o Nexo, tem a Pública, tem a Ponte, tem vocês. Tem muita coisa aí nova, interessante, né? Que precisa, no meu entender, ser remunerada. Mas a gente tem, então tem um problema de concentração e desconcentração, e tem um outro problema que está misturado com ele, que é o problema dos sites de desinformação. A gente tem sites que se apresentam como jornalístico e que eles realmente fazem desinformação de uma maneira maliciosa. E você criar uma regra que separa o joio do trigo não é trivial, é bem difícil de fazer isso. Então existe por um lado, existe gente querendo concentrar, usando esse argumento para concentrar esses recursos em poucos, o que não me parece adequado, porque a gente tem algumas empresas jornalísticas grandes que se envolveram com práticas jornalísticas muito duvidosas durante os anos Bolsonaro, sobretudo. A gente vai precisar desatar esse nó. Tem alguns modelos aí internacionais, a União Europeia também eu acho que é um modelo. Talvez a gente possa misturar. Hoje no mundo tem basicamente dois modelos. O modelo australiano, que é um modelo de negociação entre as. Assim, ela estabelece que tem que pagar, e aí as empresas negociam com as empresas de comunicação, as empresas jornalísticas negociam com as plataformas. Isso favorece as grandes, porque elas têm maior poder de barganha. Você tem um modelo europeu, que é um modelo mais regrado, onde você tem um fundo, ele tem umas regras, e esse fundo distribui os recursos de uma maneira mais pulverizada. E a gente pode também criar um modelo misto, né? Enfim, está se discutindo isso, não sei como é que vai ficar na versão final do texto, que vai ser apresentada agora em agosto, mas eu acho que a gente tem que criar a gente tem que criar um sistema que contemple duas coisas. Por um lado, ele tem que disseminar, eu acho que essas iniciativas de jornalismo que surgiram nos últimos anos, elas precisam ser contempladas, elas precisam ter uma parcela significativa, não apenas esses que existem, mas novos que venham a surgir. E, por outro lado, a gente tem que ter mecanismos para quem não está fazendo jornalismo, quem está fazendo desinformação, não receba esse dinheiro, porque pode, se você não fizer bem feito, você realmente pode estar jogando dinheiro. Por exemplo, se o teu critério exclusivamente for acesso, você pode pegar dinheiro das plataformas e jogar nos sites de desinformação, que não estão fazendo jornalismo, não estão fazendo apuração, eles basicamente aí estão fazendo disputa de narrativa com os métodos mais torpes, com um impacto muito ruim na democracia brasileira, e a gente não pode jogar mais dinheiro nesse problema, né? Jogar gasolina na fogueira. Então a gente vai ter que fazer, por um lado, respeitar a liberdade de expressão, liberdade jornalística, a diversidade desse panorama do jornalismo brasileiro, mas sem jogar dinheiro na desinformação. Tem que fazer isso muito bem feito, e a gente tem que acompanhar isso com muito cuidado, porque é uma das questões mais sensíveis do PL. O Bosco, você que já chefiou grandes redações, isso que o professor está falando é extremamente relevante. Nós aqui no Maranhão já fomos vítimas de uma fake news, assim, de um canal desses que se diz de jornalismo, que colocou uma... Bem, foi uma coisa tão grosseira e tão grotesca que eu cheguei a fazer um boletim de ocorrência orientado ali pelo advogado. Porque fizeram uma fake news dizendo que como
Como é o nome daquele homem? O ex-presidente da Caixa era sócio do My News. Nunca foi. Teve no canal 2 vezes, dando entrevista, e depois, inclusive, nem veio mais no canal. A gente pediu, quando eu era presidente da Caixa, nós pedimos, afinal de contas, era presidente da Caixa, nós pedimos várias entrevistas, sempre negou a entrevista ao canal. E teve um canal que se diz de jornalismo, que deu uma matéria extensa dizendo, com detalhes, que ele era sócio do canal. Não é, o nosso sócio é o MDIF, que é uma fundação internacional que investe em canais independentes de jornalismo no mundo, em 50 países. Nós somos o primeiro investimento deles, e nós temos um fundo de private equity lá no começo, que é um fundo de private equity que tem uma participação logo no começo do canal. Enfim, mas nunca teve. Mas eles deram uma matéria extensa, assim, com riqueza de detalhes mentirosos, e como pseudo-jornalismo. Isso é muito complicado, né, Bozo? Olha, isso que o Pablo falou aí para mim, realmente eu nunca tinha pensado nisso, sobre esse ângulo, mas realmente esse risco de você, quer dizer, finalmente você conseguir chegar nesse estágio de admissão de uma coisa óbvia, que é você remunerar a fonte primária da informação, aquele que faz uso dela para lucrar, e você chega finalmente nesse estágio da admissão disso, e com esse risco de você fazer exatamente o contrário, quer dizer, você enriquecer e financiar, capitalizar aqueles que produzem fake news a partir dessa fonte primária, distorcendo-a e a partir dali criando meias verdades ou mentiras inteiras, é um risco realmente dramático. Mas eu acho que dá para se construir uma coisa no nível em que esse risco seja neutralizado, né? Talvez o Pablo possa falar mais um pouco para a gente sobre quais são os cuidados e as alternativas para que se possa finalmente remunerar essa fonte primária, sem esse risco de, ao mesmo tempo, anabolizar os que estão fazendo aí dela um meio de vida a partir de fake news, de narrativas distorcidas, né? Fica essa preocupação aqui, mas também essa indagação ao Pablo, como é que isso pode ser construído de uma forma mais segura, se é que pode. Eu acho que o que vai ter que fazer para fazer isso é criar um critério de avaliação das empresas jornalísticas que vão receber esse fundo. Não tem outro jeito. Alguém vai ter que fazer uma avaliação, separar o joio do trigo. Vai ser controverso, entendeu? Porque envolve... Porque, assim, esse tema, desinformação, fake news, a gente já faz uns anos, a gente está evitando na pesquisa acadêmica, científica, ele é muito carregado politicamente, né? Para desqualificar. Não é que não exista, não. Existe desinformação, mentira, mas a gente evita, assim, né? Quando a gente vai olhar para o fenômeno, basicamente o que está acontecendo desde o ano de 2015, 2016, é que se criou um ecossistema de sites, plataformas, canais, etc., que fazem... eles usam a linguagem noticiosa. Eles não fazem notícia porque eles não fazem apuração jornalística, né? Mas eles têm a linguagem noticiosa. Então eles têm uma manchete factual que tem um formato noticioso. Ele tem lead, ele tem aspas, ele é uma espécie de simulacro de notícia, né? Ele não é uma notícia porque ninguém apurou, não tem o trabalho jornalístico por trás, né? Mas ele finge, ele tem esse simulacro de notícia e ele é muito pesado na opinião editorial. Então, basicamente, o que esse ecossistema está fazendo é pegar a agenda jornalística do dia, né, o que os jornalistas propriamente dito apuraram durante o dia, eles pegam aquilo e dão uma torção política para apresentar, para encaixar isso nas visões de mundo aí dos dois campos políticos que estão em disputa no país, principalmente nesses dois campos. Então, são sites que não estão fazendo jornalismo e estão fazendo o que se convencionou chamar de disputa de narrativa.
precisa separar isso de quem está fazendo jornalismo, quem tem redação, quem tem jornalista, quem está apurando, ligando para a fonte, verificando o documento. E aí tem que fazer a avaliação. E é delicado, porque você mexe na liberdade de expressão, você vai mexer na liberdade de imprensa, você vai ter que fazer uma avaliação desses canais, vai ter que ser mais ou menos independente, vai ter que ter critérios, vai afetar o equilíbrio político, porque tem agentes políticos na esquerda e na direita que estão. É um mercado grande, né? Tem muita gente ganhando dinheiro com desinformação. Mas eu não vejo outra maneira a não ser a gente estabelecendo critérios para a distribuição desse dinheiro e a gente analisando cada um dos canais. Porque a gente tem essa dupla missão. A gente precisa dar dinheiro para o jornalismo, porque as verbas publicitárias foram todas para as plataformas de mídia, esvaziou o jornalismo de recursos. Por outro lado, a gente tem um grande problema com a desinformação, que a gente não pode alimentar a desinformação. Ao deslocar de novo o dinheiro de volta para o jornalismo, jogar dinheiro na desinformação e ampliar um problema que já é enorme, né? O único jeito de fazer isso é criando diretrizes, separando o jornalismo do não jornalismo, e alguém vai ter que fazer essa avaliação, uma agência independente, vai ter que criar um mecanismo aí. Eu acho que essa é uma dos pontos chaves. Eu acredito, inclusive, que na legislação do PL das fake news não se vai estabelecer esses critérios. Vai se dar regra geral e essa disputa de como fazer essa avaliação vai ficar para quando esse PL for implementado, para uma segunda rodada de implementação dessa lei. Então, é um problema aí que a gente vai ter que acompanhar muito de perto, porque ele é importante. Ele não é importante só para os jornalistas, ele é importante para a democracia brasileira. Exatamente. E você tem tanto a esquerda, a extrema-direita como a extrema-esquerda, eles têm os seus seguidores, né, o chamado gado, que financiam e vão lá e financiam. E aí, como você falou, não tem apuração. Por exemplo, no nosso caso, você pode não gostar do canal, nenhum problema. Você pode achar a gente bobo e feio. O que não pode é falar mentira, entende? Então, assim, houve um debate durante um tempão. Quando eu vi, enfim, não é um canal conhecido, muito, então eu consegui ter acesso porque um amigo me mandou e aí nós fomos fazer o registro do caso. Mas uma coisa é você chamar de bobo e feio, entende? Outra coisa é você dizer que existe aquela informação. E aí não tem apuração, como você bem colocou, porque se tivesse tido apuração, teriam vindo perguntar a nossa posição, se era verdade, se é mentira, o que é, e a gente poderia... A gente não tem nenhum problema, a gente tem um conselho de administração, inclusive com participação de membros do canal. Tem membros que assinam o canal e que hoje tem uma representação no conselho. Quer dizer, a gente tem uma forma muito transparente. Aqui no canal a gente sempre abre, tem reunião com membros, a gente tem uma reunião mensal com membros do canal, onde a gente fala de onde vem a remuneração, como é que o canal vive. O canal vive de AdSense, o canal vive das assinaturas dos membros, o canal vive de superchat, enfim. A gente sempre, isso é a gente aberto. Eu desconfio muito de canais, por exemplo, que dizem que não vive de AdSense, não vive de patrocínio. A gente vive de patrocínio, AdSense, a assinatura do canal, a gente sempre coloca. Agora tem gente que fala, não tenho, não vivo de nada. Ok, mas é interessante saber quem paga essa conta. Eu acho que a transparência, jogar a luz é uma forma de você saber quais são, se há interesse, se não há, quem é que defende. É uma questão muito complicada.